meu nome é Jean de Oliveira, eu trabalho como psicólogo clínico, mas hoje a gente vai estudar filosofia. E o tema de hoje é a Teodiceia. O que é uma Teodiceia? Teodiceia é o conjunto de doutrinas que procuram justificar a bondade divina contra os argumentos retirados da existência do mal no mundo. Por que isso importa? Porque lá na aula em que a gente justificou a forma como eu resolvi dividir a filosofia para que eu conseguisse entendê-la melhor, não seguindo propriamente nem inteiramente o que os manuais explicam e as formas como eles definem artificialmente as coisas, me parece que é uma boa forma da gente começar a falar sobre filosofia moral baseada em ontologia. Ontologia, a gente já viu, que é o estudo das coisas existentes. Então, para que uma coisa seja boa ou má, primeiro ela tem que existir, obviamente. E para que uma coisa seja boa ou má, é interessante que a primeira forma da gente enxergar inadequação em algo é se aquilo não funciona. Então, pensa para mim, aliás, pensa comigo, né? Se eu tenho um aparelho celular que não liga, eu não posso fazer ligações, eu não posso me comunicar com as pessoas, eu não posso talvez instalar aplicativos, se você estiver imaginando um smartphone, se ele não serve para aquilo para o qual ele foi feito, é um mau celular. Da mesma forma, uma faca que não corta, uma caneta que não escreve, uma panela que eu não posso usar para cozinhar, porque talvez envenene o alimento. Você pode pensar em muitas coisas que deram trabalho na tua vida por terem quebrado e te deixado na mão, e você vai usar qualquer um desses exemplos como uma primeira definição de mal ontológico. Uma coisa que não funciona, que não presta para aquilo para o qual foi designada. Eu sei, quem tem um pensamento mais naturalista vai justificar que a forma segue a função, mas eu quero propor aqui para vocês que a função predefine. Aliás, deixa eu refazer aqui o que eu ia dizer para não falar uma besteira. Se a forma ela segue a função, como é que a função pode ser derivada da forma se a forma não a pressupõe? Pegaram a ideia? Então veja, por mais que você possa usar alguns objetos para finalidades para as quais ele não foi desenhado, tipo usar uma faca como chave de fenda, eu já fiz isso, é porque existia ali a possibilidade de fazê-lo, ainda que não fosse o propósito original. Então, entre a gama de possibilidades de que algo interaja de forma eficaz, segundo uma causalidade final, segundo um propósito para alguma coisa, isso me parece ser uma definição improvisada, sim, é verdade, a gente está criando ensaios filosóficos enquanto grava, mas suficiente para dizer que algo é bom ontologicamente falando. O mal já é um pouco mais complicado. Então, eu acho que já ficou implícito aqui que, na minha visão, para que coisas que têm função existam, fica implícito uma causalidade final, um designer. Se você quiser discordar, deixa para discordar no final do vídeo, acompanhe o raciocínio, porque essa vai ser a premissa basilar que eu vou utilizar para defender a existência de um bem ontológico e de um mal ontológico. Ok? Sigamos. A primeira vez em que eu, de fato, gastei tempo e queimei neurônios para poder entender a questão da Teodiceia foi depois de um episódio de Meninas Superpoderosas. Sim, aquelas mesmas. Ai, meninas superpoderosas. Lembra do ele? O ele é o capeta. Engraçado que esse episódio, especificamente, não é com o ele, é com um personagem que é um personagem que nem aparece mais na série. Uma espécie de gnomo, para o qual as meninas superpoderosas, se a minha memória não estiver falhando, elas desejam que o mal do mundo seja eliminado. E isso não termina bem. No final das contas, elas acabam expressando algumas ideias que vêm do taoísmo, em que existe uma espécie de complementaridade ou de interdependência entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, o masculino e o feminino,
o frio e o calor, etc. e tal. Essa ideia de dualidades entrelaçadas que está presente no taoísmo, ela não é exclusividade dessa filosofia chinesa. Ela está presente, por exemplo, no livro de Jó, na Bíblia. Porque Jó está vivendo super bem, o diabo também estava de boas, Deus provoca o diabo retruca, dizendo que Jó só é bom porque Deus dá tudo para ele, e Deus dá autorização para o diabo destruir a vida do coitado do Jó, com o único objetivo de se revelar para ele no final da história. Jó quer ter uma conferência com Deus, tem até um versículo em que ele diz mais ou menos a ideia central, né, não é ipsis literis, não é exatamente com essas palavras, mas é se tivesse um julgamento entre eu e Deus, eu ganhava, porque eu não fiz nada para merecer isso. E quando Deus aparece, Jó, que deveria talvez esperar uma resposta de por que ele estava sofrendo tanto, recebe um tapa na cara dizendo, não te perguntei nada quando criei o universo. Mas beleza, sacrifica para que eu não mate os teus amiguinhos que falaram coisas erradas sobre mim enquanto você estava certo. Eu realmente te fiz sofrer sem motivo. Qual é a reação de Jó? Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Deus se revela através do sofrimento. Acho que a gente poderia acabar o vídeo por aqui, né? Mas isso não convence quem não crê em Deus. E nem esse é o meu objetivo. Eu só quero expressar esse ensaio da maneira mais autêntica possível para tentar demonstrar o que eu penso a respeito da natureza ontológica do bem e natureza ontológica do mal. Isso vai coçar as orelhas de algumas pessoas que talvez vão justificar o mal não tem existência ontológica. Discordo, meu querido. E talvez até o final do vídeo eu consiga pelo menos ganhar um pouquinho da tua atenção com a minha justificativa. Então, o episódio de Meninas Superpoderosas, em que essa ideia de entrelaçamento, de interdependência entre o bem e o mal aparece, se chama Simi Filme Gnomei, né? Se você for procurar isso lá no Google, talvez até no YouTube, isso apareça para ti. Então, quer parar o vídeo e assistir o episódio? Assiste, ele é legal, especialmente se você ouvir o áudio original, porque na dublagem as canções, era para ser um episódio de ópera rock, mas não rolou, não ficou muito bom, assim, e em inglês ok, dá para ouvir. Eu sou chato com música, desculpe. Então, a gente precisa da escuridão para conhecer a luz e vice-versa. A gente precisa do mal para, de fato, conhecer o bem. Só ter contato com o bem sem a existência do mal não implica que você saiba o que é o bem. Você pode experienciá-lo, mas você não tem o conhecimento do que aquilo é. Isso é diferente da questão da intuição, porque quando a gente trabalhou o intuicionismo, que eu apresentei a partir de algumas premissas do Schopenhauer, a gente colocou que, na maioria das situações, você primeiro experiencia as coisas para depois conceituar, na maioria das situações. No caso do bem, você pode, assim como nas outras coisas, experienciá-lo para depois conseguir explicá-lo. E conseguir explicá-lo exige que você formule o conceito, e para formular o conceito você precisa de oposições, porque nós pensamos a partir de comparações. Esse é o tamanho do problema. Então a impressão que dá é que realmente não dá para dissociar as coisas. Talvez um exemplo que é feio de dizer, eu espero não levar flag do YouTube por dizer essas palavras, mas veja, a tecnologia que permite que você assista essa aula hoje no YouTube, que permite que você veja os cultos online da tua igreja, que permita as pessoas assistir coisas inocentes, como desenho animado, sabe, um Tom e Jerry da vida, ela foi desenvolvida a partir da indústria gráfica. Conseguiu ler os lábios? Então, a partir do conhecimento de infraestrutura que foi desenvolvido para servir à indústria gráfica, nós temos agora 1001 utilidades para o streaming. É feio dizer isso, né? Então, surgiram coisas boas a partir de uma coisa ruim, se é que você considera isso ruim, né? Tem gente que não. Vai depender do tipo de filosofia moral que você adota para o teu comportamento. De qualquer forma, para falar de Teodiceias, eu vou precisar recorrer a pelo menos 3 a 4 pensadores. Eu diria mais
3 para poder expressar aquilo que eu pretendo, e 1/4 apenas como referência, né? Os pensadores que eu vou utilizar, eu vou pegar só uma breve referência a Santo Agostinho, porque não é o pensamento que eu sigo a partir dessa visão de o que é o bem ontológico e o que é o mal ontológico. Eu vou pegar um pouquinho de Epicuro, como já deve ter ficado implícito pelo que eu disse até agora. Eu vou pegar um pouquinho de Aristóteles, e eu vou pegar algo de mais profundo em Plotino. Então, vamos tentar aqui justificar a minha percepção da questão do problema do mal diante da Teodiceia. Então já está suposto, já está pressuposto em tudo que eu estou dizendo que existiu alguma forma de criação para as coisas existentes, tanto as vivas quanto as não vivas, porque as coisas funcionam numa determinada direção, as coisas apresentam possibilidades de uso, de funcionalidade, tá? As coisas acontecem de uma certa forma, né? A gente não come pelas orelhas. Eu acho que é um pouco demais você dizer que existe design sem designer, não me parece intuitivo. Mas enfim, fique à vontade para discordar, só acompanhe o raciocínio. O trilema de Epicuro, na hora de você entender a Teodiceia, ele também vai partir do princípio de que nós estamos dentro de um sistema de pensamento em que a gente pressupõe que existe um Criador. E a gente tem os tais dos atributos omnidirecionais, em que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Eu acho que, inclusive, onisciente e onipresente, dependendo de como você usa, eles acabam virando uma única coisa. Omnibenevolente, né? E então a gente vai resumir eles em 3: onipotência, onisciência e omnibenevolência. O que diz o trilema de Epicuro? Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então não é onipotente. É capaz, mas não deseja, então não é bom. É capaz e deseja, então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja, então por que a gente chama ele de Deus? Repare que é toda uma questão lógica. Epicuro não está tentando negar a divindade. Ele era, ao que parece, né, numa interpretação mais imediata, ele parece deísta. Ele acreditava que existia uma espécie de criador mesmo, mas as coisas ficaram aí do jeito que estão e meio que a gente não entende coisas como a natureza do mal. Porque a gente atribui a Deus alguns atributos que, pelo raciocínio de Epicuro, eles se excluem mutuamente. Você pode ter 2 dos 3, mas não pode ter os 3 ao mesmo tempo. E não está errado. Como é que você responde ao trilema de Epicuro? A minha resposta é: você não responde. Ele está certo. Então, ou você admite uma fé que transcende a lógica, ao invés de pegar, por exemplo, posicionamentos como o do filósofo cristão William Lane Craig, que diz que a lógica ela é um atributo divino, uma parte de Deus, o que é meio estranho, porque quem é tomista talvez dê uma coçadinha na orelha agora. Deus não tem partes, mas calma com isso aí, né? Vamos devagar com a andou que o santo é de barro. Será que a lógica não é só um conjunto de leis para a formulação do pensamento através da linguagem? Eu deixei esse gancho em algumas aulas anteriores. E é nisso que eu acredito, tá? Então, eu não acredito que a lógica está entranhada ontologicamente a um nível estrutural a ponto de não ter paradoxos. Como intuicionista, eu entendo que as coisas são como são, e se não dá para resolver o problema é porque provavelmente o problema não existe. Talvez o problema só exista na linguagem. No entanto, a gente sabe que as coisas também funcionam com base em algumas regras. E eu gosto bastante de estudar paradoxos, porque é um termo geral que você pode empregar tanto para situações em que a estrutura lógica está correta, mas a conclusão é absurda,
como você pode também utilizar isso para conclusões pouco intuitivas, e você vai encontrar paradoxos em praticamente todas as áreas do conhecimento. Na física, na química, na biologia, na linguística, na semântica, na própria lógica formal, né? E eu gosto de estabelecer que exista, sim, uma diferença entre lógica formal e lógica material, porque as coisas, os objetos, não necessariamente funcionam fenomenicamente da mesma forma que a linguagem que nós usamos para representá-los. Afinal de contas, o mundo é vontade e representação, a gente viu isso com Schopenhauer. Onde que eu quero chegar com isso tudo? Epicuro estava olhando para a realidade. Existem coisas que não funcionam na realidade. E a gente usa a palavra mal em mais de uma acepção. A gente usa a palavra mal não só para tragédias, não só para coisas que não funcionam, mas a gente também usa para referir ao mal moral. Então a gente está englobando muitas coisas no conjunto do que seriam os males. Na hora em que Epicuro formula esse sistema de raciocínio do trilema, né, em que se Deus é bom e onipotente, não é onisciente. Se Deus é bom e onisciente, não é onipotente. Se Deus é onisciente e onipotente, então não é bom. E está certo, pelas relações que se estabelecem. Então eu acho que a gente tem que fazer um primeiro movimento, que é tentar separar males e males. Tentar separar essas categorias. Até porque eu tenho algumas perguntas que eu queria levantar, que estão espalhadas entre esse material que está aqui na minha mesa. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais ágil possível. Então a gente tem aqui, por exemplo, o meu livro, Proibido Pensar, o primeiro livro que eu escrevi, que publiquei, não sei quantas pessoas leram, poucas, obviamente, as vendas foram um fracasso. De qualquer forma, foi uma experiência boa, porque me ajudou a conseguir organizar os pensamentos e enfrentar alguns problemas pessoais, inclusive a partir das ideias que eu consegui desenrolar aqui. Então, teve alguma utilidade, pelo menos para mim. Eu escrevi no artigo Todo Mal é Necessário? Interrogação, na página 71 e a página 72, né? Alguns bloquinhos que eu vou ler aqui para vocês. É a partir da noção de diferença entre bem e mal que concebemos a base de todos os nossos sistemas jurídicos, desde o Código de Hammurabi até o Common Law. Precisamos de justiça, se não correspondente, ou seja, para dar a cada um aquilo que lhe é de direito, que eu não acredito que seja possível, ao menos punitiva. Uma justiça negativa, no caso, né? Não faz isso, senão a gente te lasca. Isso é fundamental. Você não tem como recompensar o bem de todo mundo, mas você deve punir o mal conhecido. Em geral, imaginamos o bem e o mal como um dualismo, mas em certas circunstâncias a realidade é cheia de tons de cinza entre o preto e o branco. Será mesmo que há males que vêm para bem? Eu citei um exemplo, né? Uma tecnologia que foi desenvolvida para uma finalidade moralmente duvidosa, pelo menos para a maioria das pessoas, na prática, né? Porque no oculto, lá no escondido, parece que as coisas funcionam segundo outras regras. E a vontade e a circunstância acabam mandando mais do que o conceito e que a noção de certo e errado, do que os sistemas morais. E, por outro lado, a tecnologia que veio disso pode ser usada para coisas boas. Pega, por exemplo, qualquer tecnologia que foi inventada durante o regime do bigodinho, lá da Alemanha, sabe? Eu não sei se posso falar o nome desse negócio aqui também no YouTube. Alguns remédios surgiram daquilo. Algumas tecnologias... O Fusca surgiu naquele contexto, o uso de látex para fazer borracha também veio do contexto de estar sendo desenvolvido para tanque de guerra, a margarina que você come de manhã, a novocaína, que é uma espécie de anestésico, enfim, tem muita coisa. Quem quiser estudar, né, vai perceber que coisas ruins, aparentemente, como efeito colateral e acidental, geraram algumas coisas boas que ainda perduram. Então tá, será mesmo que há males que vêm para bem? Voltei para o texto. E se há, a punição deve ser um mal aplicado para bem. Né? Se há males que vêm para bem, a punição é um mal que é aplicado para o bem. Mas nesse caso, o correto não seria chamar esse mal de bem? E o oposto? Será possível que existe algum bem que na realidade não preste? Tipo, adular demais teus filhos e ser indulgente com os erros deles, pode formar pessoas ruins.
Sabe aquele meme, tempos difíceis formam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e a gente entra num looping, né? Num looping social. A gente poderia considerar esse looping também um tipo de paradoxo, tá? Então, eu não creio que todos os fins justificam todos os meios, no máximo alguns. Algo bom colocado no contexto errado certamente é um bem ausente de onde deveria estar. Essa frase aqui, ela ficou impressa na minha cabeça, lá dentro no meu inconsciente, no meu subconsciente, chama como quiser. E no final das contas isso vai desembocar em Plotino. Mas segura isso aí, tá? O mal é definido por alguns como a ausência do bem, ou a ausência do que é bom. Isso aqui é Santo Agostinho. Santo Agostinho acreditava que o mal é uma ausência, então ele não tem existência ontológica, ele não é algo. No entanto, se você disser para alguém, olha, o frio é a ausência do calor, então não se preocupe, se você não aquecer essa pessoa, ela vai morrer. Então eu acho problemática a definição do Agostinho, assim como eu acho problemático, por exemplo, as pessoas dizerem para alguém que está sofrendo, olha, existe justiça, existe amor. Tá, e daí? Se não existir para aquela pessoa, dane-se, não vai fazer efeito nenhum. Tipo, se você disser para um cara que está morrendo de sede no deserto que existe água, isso vai matar a sede dele. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, o mal é definido por alguns, como Santo Agostinho, como a ausência do bem ou do que é bom. E eu discordo profunda e completamente dele. Apesar de geralmente encararmos o mal como uma força de devastação nefasta, de certo modo, algum mal ajuda a controlar a demografia, movimenta a economia, gera empregos nas áreas de saúde e segurança e assim facilita a nossa vida. Se entre todas as possibilidades de existência Deus escolheu ou permitiu essa nossa realidade tão cheia de males, então essa deve ser a melhor das possibilidades ou a única. Isso daqui foi um ensaio de 3 páginas, que originalmente era um bloco só, que corresponde a apenas 2, mas como eu tive que montar em formato de livro, eu tive que acrescentar algumas coisas para poder dar contexto antes de chegar no grosso da questão. E eu acho que deu para entender onde a gente vai se direcionar aqui para tentar dissolver um pouquinho a questão do problema, como foi apresentado por Epicuro. O Epicuro está agrupando males. Então a gente vai tentar desagrupar a partir de um material que eu já upei, tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube, a respeito justamente do que eu penso ser a essência do mal. Então, vamos a essa breve leitura. Talvez vocês já tenham visto isso aqui no canal do YouTube, porque está nos shorts do canal. E eu entendo que o sofrimento não é o mal. Eu entendo que aquilo que eu posso chamar de mal é o mal moral. O sofrimento é uma condição da existência. Ele está ligado à causalidade, ao aprendizado e até mesmo à matéria. Se eu machuco os dedos ao tentar aprender a tocar um violão, se eu caio ao andar de bicicleta, se eu preciso me esforçar para controlar minha inspiração para falar ou cantar, inspiração e expiração no caso, né? Se o aprendizado exige cansaço físico e mental, isso faz parte da natureza da matéria. Isso não é um mal imposto. Embora você possa experimentá-lo até como algo desagradável. Mas eu não chamaria isso de mal. Um desastre natural também não é necessariamente algo ruim. Porque eu, pelo menos, não acredito que haja um agente perverso causando esse mal às pessoas com o objetivo de se deleitar com o sofrimento alheio. Até certo ponto, eu entendo que existem regras sobre as quais a matéria se estrutura e se comporta. Então, se cai um meteoro e mata uma galera que você conhecia e amava, meio que eu não acho que esse meteoro foi mandado por alguém. O corpo celeste estava lá, na sua trajetória, a gravidade atraiu, ele caiu e pá. Você pode até acreditar que isso foi mandado por Deus, por diabo, etc. Eu não penso assim a princípio. Não estou descartando intervenções
sobrenaturais porque eu sou cristão, tá? Mas eu entendo que eu não preciso assumir isso como a causalidade primária de eventos como desastres, tsunamis, enfim, incêndios, né? Pensa, por exemplo, num local onde não costuma chover muito, onde se faz uma instalação elétrica que para tempo seco funciona ok, não dá problema, mas de repente você tem uma temporada de chuva, dá um curto-circuito e incendia o lugar. Isso é um mal moral? Não acho que seja. Talvez seja uma falta de prudência por parte de quem construiu, mas não é um mal moral, necessariamente. Está acompanhando o raciocínio? Então vamos lá. Eu não acho que desastres naturais sejam necessariamente uma coisa ruim, porque não acredito que haja um agente perverso causando esse mal às pessoas com o objetivo de se deleitar com o sofrimento alheio. Então, poderíamos pensar que o mal, por assim dizer, é se deleitar com o sofrimento sem propósito. Até porque existe algum sofrimento no aprendizado e existe algum sofrimento na vida. O mundo não é um palco para os nossos prazeres. O mundo é um ambiente de desenvolvimento. Então eu entendo que o mal é um mal moral. E esse mal moral, aqui que a coisa vai ficar meio complicada, tá? Ele é uma antissubstância. É aquilo que é oposto ao bem, mas ele existe ontologicamente. Inclusive, é por isso que algumas criaturas, vamos chamar assim, né, sentem prazer em causar o sofrimento nos seus semelhantes. Vamos seguir o raciocínio? Eu disse que ia citar Aristóteles, porque esse pequeno trecho que eu li, ele está impregnado de alguns conceitos aristotélicos. Então eu quero apresentar todos e destacar alguns. Os conceitos aristotélicos que eu quero apresentar, eu já coloquei isso numa matéria breve, que era voltada para estudantes de ensino médio. Lá na Ágora de Filosofia, no Telegram, porque tem uma renca de professores lá dentro. E o que eu escrevi? Eu escrevi uma matéria pequena, bem pequena mesmo, chamada Desenvolvimentos da Lógica Aristotélica e Posterior, diluídos na língua portuguesa, como uma forma de apresentar princípios da lógica para adolescentes. Então vamos lá. Eu vou ler, porque é curtinho, é pequeno. Você sabia que grande parte da nossa linguagem é herança de um filósofo da Grécia Antiga, de antes de Cristo, chamado Aristóteles? Aquele mesmo Aristóteles, discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates, que seu professor vive dizendo que foi importante, mas não sabe explicar o porquê. Alguns vão tentar explicar isso pelas realizações deles, mas eu acho que é mais fácil você mostrar simplesmente a repercussão das ideias deles na língua portuguesa. Por exemplo, conceitos centrais da lógica e da metafísica de Aristóteles: potência e ato, causalidade, materialidade, substâncias, categorias, essências, teoria das formas, predicados, lógica, virtualidade, princípios, acidentes, conceitos, fantasmas, necessidade, argumento, definição. Eu vou explicar, assim, brevemente, de acordo com como está se apresentando no texto. Vem uma frase e depois a explicação do conceito. O ato infracional foi julgado segundo a norma do Código Penal brasileiro. O que é um ato? É uma coisa que a pessoa faz. Só que ato, na filosofia de Aristóteles, era algo que tinha potencial de acontecer e se realizou. Então é um termo que a gente tirou direto da filosofia de Aristóteles, direto da metafísica de Aristóteles, mais especificamente. A causa do acidente foi a alta velocidade do veículo. Causa é aquilo que provoca uma mudança no estado de algo. Novamente, isso vem da metafísica de Aristóteles. O jovem atleta tem um grande potencial de se tornar um grande jogador. O que é potencial? Potencial vem de potência, da doutrina de ato e potência da metafísica de Aristóteles. Aquilo que algo pode se tornar, mas nem sempre se torna, porque quando se tornar já não é mais potência, e sim ato. A matéria-prima usada na fabricação do carro é o aço. De onde a gente tirou de chamar as coisas de matéria-prima? De Aristóteles.
A substância encontrada na bebida das vítimas era um narcótico entorpecente usado pelos criminosos para adormecer as vítimas. O que é substância? É subinstância. A mesa aqui, no caso, está sendo a subinstância que está segurando todos os objetos aqui em cima. Qual é a subinstância que está mantendo as coisas aqui em cima? O vidro que está apoiado na plataforma da mesa. Substância, aquilo que está embaixo. Né? A qual categoria animal pertence o ornitorrinco? A gente sabe que é mamífero, né? Apesar de ser um mamífero bem estranho, tem bico de pato, é cheio de pelo, tem aquelas patinhas membranosas de animal que nada, né? Fica na água, bota ovo. Mas a gente chama de mamífero porque dá de mamar para os filhotes. O que isso importa? Categoria é a forma de uma coisa que não é a forma de outra coisa. Lembra que a gente agrupa as coisas por comparação? A gente vai formando conjuntos mentais a partir das semelhanças e diferenças entre os objetos, entre os entes. Essa ideia de separar as coisas em categorias veio de Aristóteles. A essência do ser humano é a racionalidade. O próprio Aristóteles, né, é atribuído a ele aquela frase de que o ser humano é um animal racional. Nem todos. De qualquer forma, o que é a essência? É aquilo sem o qual aquele ser deixa de ser o que é. A essência, inclusive, pode ser estragada, tá? Ela pode ser deformada. E a gente entra em teoria das formas. O atropelamento deixou a vítima com o rosto deformado. O que é deformado? É aquilo que perdeu a sua forma. Ele tem uma essência e essa essência foi estragada. Essência e forma são correspondentes, né? São conceitos intercambiáveis, vamos colocar assim. O oleiro deu forma à argila, criando um belo vaso. De onde a gente tirou o conceito de forma? De Aristóteles e da teoria das formas, que a gente pode também remeter a Platão, né, porque eles dois têm visões diferentes a partir da mesma coisa. O predicado é alto. É um predicado que pode ser atribuído a uma pessoa. Exemplo, fulano é alto. Lembra das aulinhas de português? Predicado. Predicado é aquilo que se diz da pessoa. Isso é análise sintática. De onde a gente tirou isso? De Aristóteles. É lógico que o Palmeiras não tem mundial. Lógica. De onde é que a gente tirou esse termo? Lógica é a arte de pensar sobre a forma das coisas. A forma está presente nos objetos, embora você consiga separá-los com a mente de alguma maneira. Isso vem de Aristóteles. A Samsung lançou um novo óculos de realidade virtual. Aqui a gente já pode pegar, sei lá, talvez a escolástica posterior, né, o desenvolvimento da lógica, mas ainda vai vir dentro do mesmo arcabouço de conceitos. Mesmo sendo um desenvolvimento posterior, é bem interessante você notar que virtual é um termo que é usado como oposto a real, sendo real aquilo que existe fora da mente, enquanto que aquilo que é virtual existe apenas dentro da mente. Portanto, apesar de ser corriqueiro nos nossos dias usar realidade virtual na mesma frase, isso é uma contradição de termos, tá? Tudo bem, tem um uso linguístico por acomodação, a linguagem, ela é algo que se origina pelo consenso, né, pelo uso, então a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, assim, em lógica, é uma contradição de termos, tá? Mais um exemplo. Fulano não aceita suborno por questão de princípios. O que é princípio? Princípio é um começo, mas não é só um começo no sentido, assim, igual a palavra Gênesis lá da Bíblia, que também significa no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas princípio, para Aristóteles, é o elemento básico sobre o qual algo se forma. Isso é um princípio. A gente fala, por exemplo, em primeiros princípios na lógica. O pensamento só é possível porque ele é ordenado por uma série de elementos subentendidos enquanto substância que permite que o pensamento aconteça. Que o Kant vai chamar de conceitos a priori, né? Por exemplo, princípio da identidade. A é igual a A, como já diria Ayn Rand, né? Aquilo que é igual a si mesmo. Só é igual a si mesmo. Princípio da não contradição. Isso aqui é o que é e não pode ser outra coisa. Princípio do terceiro excluído. Se eu tenho duas proposições contraditórias, por exemplo, Deus existe, Deus não existe, você não tem uma terceira opção entre as duas, né?
Então, lógica é o esqueleto que permite a existência da linguagem, inclusive da matemática, tá? Matemática é um tipo de linguagem. A lógica estuda o conceito, a ideia é essencial, já falamos de essência, sobre algo, a proposição, que é um julgamento proposto sobre um conceito, e o silogismo, ou seja, uma inferência, uma dedução sobre as proposições. O que você talvez não saiba é que a palavra conceito significa agarrar, né, no original, e na prática tem relação com consciência. Eu sei, elas não vêm da mesma origem, da mesma raiz, tá? Mas na prática elas têm uma relação ainda que acidental uma com a outra. O conceito é algo virtual, é algo que só existe dentro da consciência, dentro da mente. Pegaram a ideia? Então, você agarra aquilo que você sabe com a mente. Conceito é algo que só existe na consciência. Sendo assim, dizemos que animais, apesar de pensarem, não pensam de maneira consciente como o ser humano, porque não são capazes de formar conceitos virtuais na mente e representá-los pela linguagem. Isso daqui já lembra um pouquinho a aula que a gente teve sobre Schopenhauer. Normalmente chamamos a capacidade de formar conceitos e expressar esses conceitos através da linguagem de razão ou racionalidade, que é o atributo, a qualidade de quem é racional. E aí vem a definição de Aristóteles que o homem é um animal racional, por essência, mas por acidente ele pode ser destituído de razão. Afinal de contas, a gente tem pessoas deficientes, ou pessoas que nasceram com esse defeito, ou pessoas que se tornaram deficientes por conta de violências, de acidentes, enfim, de danos sofridos, de deformações na sua forma essencial. Por outro lado, um conceito que não está muito claro na mente é chamado, em lógica, lembra, a gente falou de realidade, de virtualidade, a gente falou de conceito, de consciência. Um conceito que não está claro na mente, em lógica, a gente chama de fantasma. Olha que interessante. Por ser uma memória vaga, uma informação, assim, que você não consegue discernir os detalhes, sabe? É aquela imaginação sem corpo físico, né? Uma representação virtual de algo dentro da mente, um fantasma. Lembra disso da próxima vez que for ver filme de terror. Talvez seja por isso, inclusive, que o Chapolin Colorado dizia que, olha, eu não acredito em fantasmas. O pessoal chegava e perguntava para ele, Chapolin, você acredita em fantasmas? E ele dizia, não, são muito mentirosos. Eu acho que eu já até disse isso em outro momento. De qualquer forma, tem mais 3 termos de Aristóteles que eu queria apresentar, que são necessidade, acidente e definição. Necessidade é aquilo que se impõe de modo imperativo. Se eu paro de beber água, eu vou morrer. É uma necessidade. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer universo possível. Isso é uma necessidade. Não tem como dar outro resultado e ser certo. Entendem? Necessidade é algo que você pode até não gostar, mas você se curva diante dela. Você é forçado a fazer ou admitir aquilo. É a ordem sobre a qual as coisas existentes funcionam. Acidente é uma coisa que não precisava acontecer, é uma coisa que não é necessária, por definição. A gente fala, fulano sofreu um acidente. Que tristeza, né? Por quê? Porque não precisava acontecer, porque não era necessário que acontecesse. Guarda esses 2 conceitos. E guarda também o conceito de definição, porque a gente acabou de definir, artificialmente, eu sei, os limites da palavra mal. A gente não está usando uma palavra mal em todos os âmbitos. A gente está limitando o mal apenas ao mal moral. E a gente está limitando esse mal moral a uma definição que é fazer o mal sem propósito, com o intuito de extrair prazer do sofrimento alheio. O famoso pimenta no olho do outro é refresco, né? Se não for em outra parte. Então, seguindo, eu gostaria que vocês se limitassem a pegar alguns desses conceitos de Aristóteles para a gente fazer um bem bolado. A causa das coisas, a gente pode estabelecer as 4 causas de Aristóteles, mas eu vou tentar resumir muito, eu não vou apresentar o conceito de 4 causas hoje. Eu vou colocar a causa remetendo à causa final. Alguém criou as coisas para funcionarem de um certo jeito,
com uma certa forma, feito de um certo material e para um determinado objetivo. Tá? As coisas servem a um determinado objetivo. Elas se relacionam de uma certa forma que não é outra. A gravidade atrai os corpos, você come pelo sistema digestivo, não pelo sistema auditivo, tá? E não dá para fazer diferente, porque é uma necessidade que funciona dessa maneira. Então, a causalidade e a necessidade, elas estão relacionadas. O potencial que permite que as coisas sejam usadas em múltiplas acepções, ele é uma característica da matéria, certo? E esse potencial, ele só se realiza na relação com o meio. Você pode pegar a madeira e moldar como, sei lá, uma mesa, como uma cadeira, como um criado mudo, como um banquinho, como um bocado de coisas. Não só a madeira, né? Diversos materiais. O potencial é a matéria. A matéria pode mudar de forma. A forma começa no mundo virtual e depois ela se materializa na medida em que nós nos relacionamos com os objetos e com as pessoas também, porque pessoas podem ser melhoradas ou deformadas. Mas isso não muda a essência do que elas são. A essência, ela exige que haja uma substância que a forme. No caso aqui, a gente deveria usar a matéria como referencial, mas nas definições, pelo fato das definições serem artificiais, a gente tenta criar descrições que sejam mais exclusivas, sabe? Você vai tirando um bocado de coisa que também é feito de matéria e você tenta chegar em algo que só o ser humano consiga realizar. O Aristóteles tentou colocar como sendo a racionalidade. Tá certo? Não sei se tá, eu não sei se eu concordo muito com isso, tá? Se a gente descobrir daqui a pouco que, sei lá, corvos pensam e a gente pensava que eles não pensavam, será que a gente vai manter a definição de Aristóteles? Eu estou mais para aquelas definições, como por exemplo de Duns Scott, que o ser humano é um não nada, ou de Pascal, sabe? Que no final das contas a essência do ser humano é vazia. O Zen vai dizer isso a nível metafísico, né? Ele vai dizer que todas as coisas são vazias. Eu pendo mais para esse tipo de percepção. De qualquer forma, a relação entre necessidade e acidente, ela pressupõe que as coisas devam ser de um jeito e o acidente faz com que elas sejam de outro. Ok? A máquina devia funcionar para algo e ela quebrou. E ela não funciona mais. Ela sofreu um acidente. É aqui que a gente vai entrar na próxima etapa, em que eu vou precisar ler com vocês um trecho de um outro artigo que eu escrevi a respeito da interdependência entre o mal e o livre-arbítrio. Uma coisa não existe sem a outra. Me desejem sorte. Também é um artigo que está presente no meu livro, Proibido Pensar. E vamos aqui ler o trecho principal que carrega a ideia. Deixe-me ver aqui onde é que eu o coloquei, para que nós possamos acompanhar esse raciocínio. Problema do mal e o livre-arbítrio. Imagine que um Deus, qualquer que seja, que é dotado dos atributos omni, que o Epicuro mostra que são incompatíveis entre si, você pode ter dois, mas não pode ter três ao mesmo tempo. Esse Deus que tem esses três atributos, ele cria um universo A, Deus onisciente, autossuficiente, cria seres inteligentes, porém autômatos, que o amam, porque foram programados para amá-lo, não dando margem para o surgimento ou existência do mal. Como só podemos deduzir a existência de Deus, mas não plenamente seu caráter, o que sabemos dele depende do que ele nos revela. E sabendo também que Deus omite algumas informações por razões desconhecidas, ele poderia criar um universo sem o mal e sem livre-arbítrio, em que todos se salvassem e o amassem, simplesmente omitindo o livre-arbítrio nesse universo. E isso não feriria o seu caráter nem a sua vontade, mas demonstraria um amor menor ou menos passional pela sua criação. E aí a gente tem o universo B, um Deus onisciente e autossuficiente, que cria seres inteligentes e deseja que eles o amem, porém, para que esse amor seja legítimo, é preciso que haja a possibilidade de que essas pessoas o rejeitem. Então Deus cria condições para que sua criação possa
tanto aceitá-lo como rejeitá-lo, permitindo todas as condições propícias para o surgimento de algo que ele não deseja, que é o mal. Isso por si só já é um paradoxo. Aquilo que eu desejo precisa incluir algo que eu não desejo. Para que aquilo que eu desejo aconteça, é obrigatório que aquilo que eu não desejo aconteça junto. Problema? Mas, como há uma margem lógica nisso, como saber se há bem sem o mal? Como conhecer a luz sem as trevas? Como dar valor sem conhecer a ausência? Temos o universo B, uma criação muito estranha, porém ainda assim é coerente, mesmo com o paradoxo. Como só podemos deduzir a existência de Deus, mas não plenamente seu caráter, e o que sabemos dele depende do que ele nos revela, e sabendo também que Deus omite algumas informações por razões desconhecidas, logo, Deus cria um universo desejando o livre-arbítrio e, por tabela, torna a existência do mal obrigatória. Ou seja, necessária. Isso é um problema, porque se o mal ele é um acidente, como é que um acidente pode ser necessário? A gente acabou de chegar em outro paradoxo. Então, se aquilo que não precisava acontecer, a gente não está mais falando de um conceito acidental, a gente está falando de um conceito necessário. O que o mal é? O que o mal moral é? Ele é acidental ou ele é necessário? Esse é o problema. Ele é acidental e necessário ao mesmo tempo. As duas coisas, no mesmo sentido. Depois há quem diga que não existem exceções de validade ao princípio da não contradição. E Deus não nos dá motivo nenhum para isso, não nos explica, isso aparentemente não fere seu caráter, e ainda por cima demonstra um amor maior, mais passional pela sua criação. Pela lógica, se assim for, temos que admitir que ou isso fere a vontade de Deus em um nível menor e a confirma a um nível maior, tornando nossa existência e as próprias ações de Deus num baita de um paradoxo, criar o que deseja permitindo o que não deseja, ou B, Deus desejou a existência do mal, o que seria contraditório ao caráter dele, razão pela qual o paradoxo, na alternativa anterior, deve ser a resposta verdadeira. Complicadinho, né? Então vamos lá. Mas tem um outro problema maior aqui. O que eu questiono sobre o que vimos do universo A em relação ao universo B é o seguinte. Primeiro, se Deus é amor, mas também é autossuficiente, por que ele desejaria ser amado por nós, já que ele se basta a si mesmo? Afinal, qualquer demonstração de amor não seria suficiente. Analise comigo. Apenas o fato de criar seres inteligentes já seria razão suficiente para que esses seres fossem gratos a ele e o amassem, pois não existe bem algum na inexistência. E 2. Para Deus, como ser onisciente, que diferença faria criar seres inteligentes autômatos, programados para amá-lo, e que não têm livre-arbítrio, caracterizando um mundo de perfeito bem e harmonia, sem a necessidade do conhecimento do mal, porque estes seres não precisariam de livre-arbítrio. E B. Criar seres inteligentes para crer nele e amá-lo, todavia sabendo que boa parte desses seres fará coisas que ele abomina e só uma outra parte o amará. O problema de não sabermos, ou de eu não saber a resposta para essa indagação, é que Deus sabe o que faremos de qualquer modo, em qualquer dos dois universos possíveis. E por isso nenhum dos dois universos é muito melhor que o outro. Sendo mais claro, a presciência de Deus não deveria nos igualar a autômatos diante dele, tanto no universo A quanto no universo B. Entende o tamanho do problema? É como aquele dilema filosófico do asno de Buridan. Buridan ele pega emprestado a imagem de um asno diante de dois montes igualmente desejáveis de feno, e o animal está com fome e não consegue decidir qual dos dois vai comer e morre de fome por causa disso. Claro, é só uma analogia meio tosca, mas é para a gente entender. Do ponto de vista de um ser onisciente, você ter um universo com livre-arbítrio ou sem livre-arbítrio não faz diferença. Talvez faça para nós. Talvez isso dê uma pista de por que, na visão cristã, Deus permite o mal e nos dá uma liberdade, mas continua sendo um paradoxo. É isso aí. Como é que você joga um jogo
com um jogador onisciente. Não dá para jogar. Isso, inclusive, tem nome. O nome desse negócio é Paradoxo de Newcomb. Uma coisa parecida com aquele exemplo que eu dei das coisas boas que vieram das guerras mundiais, com as coisas boas que vieram depois do investimento da indústria gráfica, né, que permitiram a internet chegar no ponto que está hoje. Inclusive, a tecnologia ela avançou bastante no período da pandemia, né, a gente lembra bastante disso. Começou a aparecer live, tudo quanto é canto, a internet ficou muito melhor, muito mais rápida. E morreu um bocado de gente. Não por causa da tecnologia, vocês me entenderam, né? É só uma correlação, não é causalidade. Mas pega, por exemplo, a teoria do crowding motivacional. Ela vai dizer que adicionar incentivos para determinados comportamentos, às vezes tem um efeito contrário do desejado, do comportamento que a gente queria trazer à tona. A gente tem mais ateus em países de formação cultural cristã. Por que será? Então, mais uns exemplos, né? Eu acho que tem mais alguns aqui que a gente poderia colocar. Sabe o paradoxo da tolerância? Uma sociedade que se torna bastante tolerante, ela chega ao ponto de tolerar ideias intolerantes e se torna menos tolerante no final das contas. Ou, o paradoxo da democracia, os eleitores podem votar em tiranos e acabar com a democracia. Isso aconteceu na Venezuela, por exemplo, no tempo do Hugo Chávez. Tem o paradoxo da liberdade. Se você dá muita liberdade a pessoas com poder e influência, elas acabam tomando a liberdade de todo mundo. Esse é o problema do mal moral. Não dá para separar as coisas. Não dá para separar o bem moral do mal moral. E a existência da moralidade, ela tem um lastro ontológico, na minha visão. Aquilo que não funciona a nível moral é porque a moral existe. É porque se pressupõe que a ordem das coisas seja esta e não aquela. E o paradoxo é, não dá para a gente conhecer, conceituar o bem sem o mal. As coisas estão mesmo entrelaçadas. Inclusive nas nossas produções materiais. Porque a nossa motivação para agir, ela é moral e emocional. É assim que a vontade opera. Eu nem sei se dá para separar as duas coisas, tá? Eu acho que decompor a vontade em moralidade e emoção é um mecanismo artificial que a gente tem aqui dentro. Você poderia justificar contra esse argumento que animais também têm emoções, não são agentes morais. Será que não são? As pesquisas mais recentes mostram que gorilas, chimpanzés, eles também guerreiam, eles também têm preconceito, eles também matam por esporte. Eles formam gangues. Aqui na minha cidade, uma pessoa já afinada, que é amiga da minha mãe, criava galinhas e dava o testemunho de que algumas delas tinham filhote de uma certa coloração, que quando nascia daquela coloração ela rejeitava, ela própria matava o filhote. De onde é que vem isso? Eu lembro que quando eu ouvi isso, há alguns anos atrás, eu era inclusive uma criança, isso ficou gravado na minha cabeça como, poxa, eu não pensei nesses termos, tá? Foi uma coisa mais intuitiva que depois eu conceituei, mas, então, algum preconceito tem lastro biológico? Por causa das nossas preferências, nossas predileções? Parece que sim. Ah, você está muito doido, Jean, você está justificando que animais sejam agentes morais. E se forem? Enfim, não vamos nos aprofundar muito nesse quesito, porque eu tenho um outro ensaio filosófico para falar sobre esse assunto, tá? E não é o dia, não é o momento. A próxima etapa que eu queria trazer para concluir esse raciocínio, porque essa aula vai ficar um pouco mais extensa mesmo, é diferenciar esse entendimento que é herdado de Santo Agostinho, de que o mal é a ausência de algo bom, que eu descarto, e direcionar isso mais para a visão de Plotino. E a visão de Plotino, ela funciona
como entender que aquilo que falta, veja que não é completamente uma negação daquilo que Agostinho dizia, mas uma complementação. Aquilo que falta tem uma forma. É um buraco material, vamos dizer assim. Ou um buraco moral, como você preferir. Onde devia existir algo, e o algo que devia estar lá não está. Então essa ausência é percebida como uma presença ruim. Exemplo. Meu estômago precisa de alimento porque minhas células precisam absorver nutrientes para que eu não morra. Se eu passar fome, meu corpo vai ter uma série de reações pela falta de alimento e eu vou entender essa falta como algo. Então, mal para Plotino, para ser bem mais geral do que a minha definição, né, que eu delimitei só o mal moral, ele vai ser mais amplo, mas eu gosto da definição dele. O mal é a forma da ausência. Isso, inclusive, beira a fenomenologia, né? Entender a falta de algo como algo, porque esse algo provoca alguma coisa. E aí eu me lembro da palestra que também upei aqui, que é uma palestra de antiga, sobre o Kierkegaard, quando o Kierkegaard dizia que o que o nada provoca? O nada provoca angústia. Então é verdade que nada vem do nada? Materialmente, talvez, é o que parece. Mas psicologicamente, não é verdade. Então, pelo menos a nível psicológico, o nada gera alguma coisa, o nada gera angústia. Esse é o ponto. O mal é a forma da ausência. Essa ausência é uma coisa, na visão de Plotino. Inclusive, eu vou tentar encontrar aqui a elaboração do argumento para eu apresentar para vocês. E eu vou deixar na descrição onde foi que eu desenvolvi um pouco mais, com mais detalhes e com mais atenção, essa ideia de Plotino. Porque vem de um livro que traça justamente a metafísica de Plotino falando sobre esse assunto. Deixe-me ver se eu vou conseguir encontrá-lo. Vai ficar na descrição. Vai demorar para eu conseguir encontrar, eu não quero perder o tempo de vocês. Então, a Teodiceia, enquanto um instrumento para tentar, muitas vezes, justificar a crença em um Deus que é onipotente, que é onisciente, que é completamente bom, ela se mostra um exercício meio paradoxal, né? No final das contas, eu não sei se ela serve para muita coisa. É um exercício interessante de pensamento e eu, particularmente, eu prefiro ficar com uma posição um pouco mais apofática, no sentido de, olha, a experiência da realidade é essa e não dá necessariamente para explicar. Você só participa dessa experiência, porque todo mundo sofre em algum momento. Todo mundo vai ter contato com tipos de males. O pior deles é um mal moral, na minha opinião. E eu vou concordar com Plotino que o mal é a forma da ausência. Nem tudo que a gente consegue entender pela experiência e perceber que de fato acontece fenomenicamente, algo que tem ontologia, algo que existe, nem tudo consegue ser colocado necessariamente em caixinhas de conceitos, de palavras e ser transmitido pela linguagem. Felizmente e paradoxalmente eu consigo dizer isso. E você consegue entender isso também. Deu um nó no cérebro? Pois se prepara, porque a próxima aula é sobre paradoxos.